Olá, família família Zona Zona Sul. Sul! Este mês estamos com uma programação especial para a família. Porque uma família forte é uma igreja forte. Nossa igreja permanece funcionando no horário de 8 a meio-dia durante as terças e quintas. Nesses horários, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta ou fazer o depósito na nossa conta bancária. Você pode também estar contribuindo com a nossa assistência social, o carnê da construção e o carnê missionário. Todo o nosso conteúdo estará disponível nas nossas redes sociais, nos mesmos horários dos cultos. Às terças e quintas, a partir das 20 horas, domingo, a partir das 10 horas da manhã e às 18 horas, com o culto de celebração. Por enquanto é só, seja abençoado com essa palavra. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o Cleanto. Eu sou a Xênia. Temos 2 lindos filhos. A Áquila, com 10 anos, e a Rebeca, com 6 anos. Então, estamos aqui nesse momento para compartilhar um pouco com você a respeito de finanças na família. Aí eu te pergunto, quantos de vocês foram ensinados a respeito de finanças pelos pais? Mais uma pergunta, quantos de vocês foram ensinados na escola, na universidade ou fez algum curso? Quantos de vocês aprenderam com a vida? Acredito que você se enquadra em uma dessas, assim como eu. Você vai concordar comigo que aprender com a vida não é muito saudável, não é muito bacana, né? Às vezes a gente leva um tombo e toma um tempo para se reerguer novamente. Mas eu creio, amados, que Deus ele deseja que a gente aprenda e se aperfeiçoe no conhecimento dele. E a palavra, a Bíblia, ela fala a respeito de dinheiro muito mais do que o que a gente pensa. Não é simplesmente falar sobre dízimos e ofertas. A Bíblia fala sobre muitas e muitas coisas e nós precisamos nos atentar para isso, né? Eu costumo sempre falar, quando estou dando algumas instruções, fazendo alguns aconselhamentos, sobre 5 pilares que são fundamentais na vida de qualquer família, na vida de qualquer casal. E esses pilares, eles precisam serem tratados antes do casamento. O primeiro deles é o ministério. O casal, naquela etapa do namoro, precisa conhecer bem o ministério, o chamado do outro, né? Veja só se você não vai concordar comigo, se essa situação não pode ter uma divergência. Por exemplo, vamos lá falar aí de 2 missionários. Né? Um tem um chamado para o Japão, o outro tem um chamado para os Estados Unidos. Você há de convir comigo que possivelmente nós teremos problemas no relacionamento, porque esses chamados não vão se alinhar. Né? Então, esse é um ponto que precisa ser tratado, precisa ser bem reconhecido entre os dois no casamento. O segundo pilar são os filhos. O casal precisa se decidir quantos filhos desejam ter, como é que vai ser a constituição da família, né? Tem mulher que quer ter 3 filhos, homem não quer ter nenhum, e por aí vai se tendo essa definição. Então precisa ter clareza nisso. Um outro ponto é a relação sexual. Não é para ter relação sexual no namoro, mas sim tratar sobre esses assuntos antes do casamento, né? Eu não vou me deter a isso aqui, mas é importante esse ponto ser tratado. Um quarto ponto são a gestão dos conflitos. Como vamos ter uma boa comunicação no nosso casamento? Como isso é importante, né? Então, como nós, diante dos conflitos, como que a gente vai resolver? Vai ficar com a cara emburrada até que um toma a iniciativa? Não, tem que ser tratado antes do namoro como serão resolvidos esses conflitos. E por último, finanças. É um ponto essencial, amados. Eu tenho certeza que eu e Xênia, nós sofremos bastante no início do nosso casamento, porque nós não fomos instruídos a respeito disso, né? Desde cedo nós começamos a trabalhar, desde cedo nós temos a nossa independência financeira. Então eu, como solteiro, mesmo namorando com ela, nós comprávamos, adquiríamos tudo aquilo que a gente queria, né? Eu já tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha independência, a Xênia tinha a dela. E quando nós casamos, nós trouxemos essa situação para dentro do nosso casamento. Nós queríamos manter a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar, tendo as despesas de solteiro.
isso não condiz, e isso não era a nossa realidade. E nós passamos a ter vários e vários problemas. Nós entramos no desespero do cartão de crédito, de pagar o mínimo, de faturas. Nossa, gente, quanta coisa difícil nós passamos. Então, foi diante dessas situações, amados, que eu passei a me dedicar. Eu decidi não sofrer mais por causa dessa situação. Eu decidi mudar na minha vida. E foi quando eu conversei com o Shane e nós decidimos, rapaz, eu preciso estudar. Eu preciso me dedicar a esse assunto para mudar a minha vida, para mudar a nossa vida. Nós estamos começando o nosso casamento todo errado. E nós precisamos já ajustar essas coisas para que, de fato, possamos ser um exemplo para os nossos filhos e continuarmos avançando no chamado de Deus. Então, diante disso, eu comecei a estudar. Né? Hoje, graças a Deus, amados, eu tenho uma especialização onde eu sou educador financeiro. Eu leciono uma matéria na Escola de Missões sobre finanças pessoais. E tenho tido a oportunidade, amados, de aconselhar famílias, de aconselhar casais. E como, amados, os erros se repetem. Então, nós precisamos, amados, ter esse cuidado. Nós precisamos buscar sempre ter o conhecimento dessas informações. Né? Então, Xênia vai falar um pouco a respeito disso. Então, é fundamental uma conexão, né, entre o casal no que diz respeito a finanças. No casamento não existe meu dinheiro e agora é o nosso dinheiro. Essas regras também é válida para as dívidas. Não é as dívidas do Cleanto, e sim as nossas dívidas. Isso mesmo, Xênia. Então, diante desses pontos, diante dessa situação, mas eu quero compartilhar com você um pouco a respeito de um modelo que pode te ajudar na gestão financeira, né? O primeiro ponto é você analisar a sua realidade. É você fazer um diagnóstico da sua vida financeira. Né? Na medicina, essa definição de diagnóstico é identificar um problema através dos sintomas. Né? Então, no diagnóstico, você vai identificar sintomas para que a solução ou a medicação ela seja aplicada de acordo com o problema, de acordo com a enfermidade. Né? Então, você vai precisar fazer esse diagnóstico, identificar aonde você tem falhado. Então, diante dessa situação, desse diagnóstico, que você vai poder tomar as decisões, tomar os paliativos ou as medicações necessárias, né? Então, um outro ponto que é bem importante é você ter domínio sobre esses números. Que números? Você saber quanto que você recebe, saber quanto que o seu cônjuge recebe. Então, como Xênia bem falou, não existe mais essa ideia de é meu e é seu. Não, é nosso. A Bíblia fala que os dois são um. Então, esse conceito ele precisa ser trazido para dentro das finanças. Eu sei, amados, que existem famílias que não concordam com esse tipo de procedimento, mas eles se dão bem, tudo flui, então continua dessa forma, mas a Bíblia fala sobre isso, de que os dois precisam serem um. Então, em todas as áreas das nossas vidas, então nós precisamos ajustar isso. Então, ter o conhecimento, ter o domínio dessas informações, saber qual é o meu salário, qual é o salário da minha esposa. Eu preciso saber todas as despesas da minha casa, da minha família. Eu não posso apenas especular. Eu preciso ter essas informações precisas. Então, isso é bem importante para você ter uma boa gestão financeira. Quais são os meus gastos mensais? Quais são esses valores detalhados? Quanto é que eu pago de aluguel? Qual é o meu valor? Quanto é que eu pago de energia, de água, de feira, de supermercado, da escola das crianças, plano de saúde, enfim. Tudo aquilo, amados, que você considera que sai dinheiro do seu orçamento, precisa ser organizado. Então, você precisa conhecer bem essa situação. Diante disso, um outro ponto que eu considero bem importante é você se programar dentro do seu orçamento familiar para você ter uma reserva. Uma reserva para quê? Para que você possa desfrutar das oportunidades. Existem muitas oportunidades, amados, que a reserva ela vai poder te proporcionar.
como, por exemplo, você tendo uma reserva, você desfrutar de um momento de férias, de lazer com a sua família, você adquirir um bem que você tanto desejava, porque apareceu uma promoção e você tinha recurso suficiente para se aproveitar daquilo ali e adquirir. Né? Então, um outro ponto também é você saber, ter o conhecimento de possíveis dívidas que você possa ter. Então, toma nota de todas essas coisas, tem essas informações na ponta do lápis. Ah, mas como que você recomenda que eu anote essas coisas? Fica a seu critério, meu irmão. Se você gosta de usar um caderninho, usa o caderninho. Se você gosta de usar planilhas, use uma planilha. Se você gosta de usar um aplicativo no teu celular, no teu smartphone, no teu tablet, usa também, não tem nenhum problema. Contanto que você tenha o domínio das informações. Quanto eu recebo e quanto que eu tenho de despesa. Então, essas informações, elas são importantes. Um ponto, amado, que eu também considero muito importante é você estabelecer metas para a sua vida, para a sua família. Né? Aonde é que a gente vai chegar se não sabemos para onde ir? Existe uma frase de um autor desconhecido que fala o seguinte: pobre não é aquele que não possui dinheiro, e sim aquele que não possui sonhos. Exatamente. Então, os sonhos, amados, é algo fundamental. Você precisa ter metas, você precisa estabelecer metas na sua família. Né? Nós somos prova disso. Nós tínhamos um sonho, um desejo de conhecer os Estados Unidos, de conhecer a igreja Rema lá em Tulsa. Então nós passamos, amados, nós conhecemos todas essas coisas, mas nós fizemos alguns ajustes nas nossas finanças para podermos desfrutar desse sonho. Nós passamos, amados, praticamente 1 ano e meio juntando as nossas economias, mas fizemos mesmo muito sacrifício. Os nossos filhos, todos eles entendiam aquilo ali, que estávamos fazendo parte da realização de um sonho. Então nós passávamos mesmo, nós não passamos fome, mas nós cortamos coisas que eram supérfluas, coisas que não eram necessárias naquele momento, para que a gente pudesse alcançar um sonho. Nós fomos e voltamos, amados, foi um tempo maravilhoso, não tivemos nenhum prejuízo, e olha que nós viajamos, amados, no maior pico do dólar. E graças a Deus, Deus foi a nossa fronte, Deus foi a nossa provisão, nada nos faltou. Mas para que eu estou te dizendo isso? Que é possível, amados, realizar os seus sonhos, independente do valor, independente daquilo que você deseja. Se você encaixa os seus sonhos, se você estabelece metas dentro do seu orçamento financeiro, você vai conquistar, você consegue conquistar. Então, um outro ponto, amados, que você precisa também levar em consideração é utilizar o dinheiro de forma racional. As pessoas, quando falam sobre poupar, sobre economizar, sempre vem aqueles adjetivos, né, de ser mesquinho, miserável, né, sovino, mão de vaca e por aí vai. Tem muitos adjetivos para isso aí. Mas poupar, amados, vai muito mais além do que isso. Poupar é você não desperdiçar. Poupar é você reconhecer o valor do seu dinheiro. É você gastar com moderação. Em alguns casos, significa até mesmo deixar de gastar. Então, se você deseja ajustar o seu orçamento familiar, é possível que você precise tomar essa decisão de poupar algumas coisas para que o seu orçamento ele se organize. E tudo isso, amados, vai fazer com que você consiga identificar o seu padrão de vida. Vamos lá, só recapitulando, você precisa fazer um diagnóstico, saber a sua situação real, não é isso? No segundo ponto, você precisa ter o domínio das informações, das suas receitas e das suas despesas, né? Você precisa estabelecer metas e, o quarto ponto, você poupar. Então, esses pontos, amados, eles são essenciais. E aí você vai descobrir o seu padrão de vida. Descobrindo o seu padrão de vida, o que é que você vai fazer agora? Se manter dentro dele. É importante que você envolva toda a sua família nisso. Não é só uma responsabilidade do homem, não é só uma responsabilidade da mulher, é de toda a família, é de todo o lar. As crianças, elas precisam entender que tem que se dominar em algumas coisas. Graças a Deus, amados, eu dou graças ao Senhor, porque eu tenho a alegria de levar os meus filhos para um supermercado
fazer todas as minhas compras e eles dizerem assim, papai, eu quero isso, papai, eu quero aquilo, e não vejo nenhum chororô porque eu não deixei de comprar. Não, eles entendem, amados. Quando eu digo não, é não. Mas também eu sei recompensar eles. Eu sei entender que o momento de que eu posso retribuir toda a fidelidade deles com alguma coisa boa. Então, vou lá, coloco um pacote de biscoito a mais, alguma coisa que vai gratificar a eles. E eles vão entender isso. Então, as crianças, eles precisam entender tudo isso. Né? Os nossos filhos precisam entender isso. Então, é bem fundamental, amados, você envolver toda a sua família dentro do orçamento familiar. Eu queria falar também, aproveitando, nós estamos aqui falando sobre finanças para a família. Eu comecei falando sobre a importância da palavra, a importância dos princípios bíblicos. Então a Bíblia, amados, ela traz ótimos princípios a respeito disso. Nós estamos falando sobre finanças. O primeiro ponto que eu queria abordar nesse momento é a necessidade que nós temos de cultivarmos a nossa mente próspera. Cultivarmos uma mentalidade próspera. Você sabe, amados, que na maioria dos casos o problema não é a falta de dinheiro, mas sim a falta do conhecimento a respeito do que o dinheiro pode ou não fazer. A maioria das vezes é o problema na mentalidade de como fazer a gestão daquilo ali. Então é importante, amados, você preservar a sua mente próspera. Provérbios 23:7 ele diz assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Romanos 12:2 ele diz também que nós precisamos renovar a nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos renovar a nossa mente, amados, com a palavra, renovar a mente com o conhecimento, renovar a mente com aquilo que vai trazer fortalecimento para as nossas vidas. Eu estava escutando essa semana um podcast e justamente falando sobre esse assunto. E o cara estava aconselhando uma família que estava com problemas financeiros durante esse período da pandemia. E quando o cara começou a consultoria com a família, com o chefe da família, perguntou a ele, qual é o livro que você está lendo? Aí o cara respondeu, ele demorou um pouco a responder, mas quando ele respondeu, ele falou, As Crônicas de Nárnia. Não é o livro ideal para uma pessoa que deseja sair de uma crise financeira. Né? Eu não estou criticando quem lê As Crônicas de Nárnia, não é isso. Mas se você deseja sair de uma situação, meu irmão, você precisa se dedicar sobre aquele assunto. Eu sei que quando se fala de finanças, muitas pessoas, amados, elas se travam a respeito disso e é aí onde você pode procurar a ajuda de outras pessoas. Procure alguém que vai poder de fato te ajudar. Não é alguém que vai te emprestar dinheiro para você sair da situação. Não, é alguém que te fortaleça, é alguém que te dê instruções, que vai te tirar daquele momento e vai fazer com que você permaneça mantendo a sua vida financeira saudável. Então tenha cuidado com essas coisas, né? A pobreza, mas ela não está no bolso das pessoas, mas está na mente, no coração e na boca delas. Então, precisamos alinhar a nossa confissão. Precisamos confessar o que a palavra diz ao nosso respeito. Eu sou, eu tenho e eu posso o que a palavra diz. Então, Provérbios 18:20, ele diz, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Então, nós precisamos parar, amados, de fato, de pensar nas condições naturais e aceitar o que a palavra de Deus diz e começarmos a crer de acordo com o que ela fala. Então é importante, amados, além do conhecimento natural, nós termos o conhecimento da palavra, para que ela possa, de fato, mudar as nossas vidas. Um princípio, amados, que nós não podemos desconsiderar, independente da situação ou do momento que você esteja passando. Existem princípios bíblicos que nós devemos praticar, amados. E a prática do dízimo e da oferta é essencial em nossa vida. O dízimo, amados, foi estabelecido pelo Senhor. Eu costumo sempre dizer, quando falo sobre o dízimo, Deus tem sido fiel com você? Se Deus tem sido fiel com você, meu irmão, cabe a nós, cabe a mim e a você, retribuirmos essa fidelidade ao Senhor. Então essa é uma área que nós precisamos sermos fiéis a Deus.
entregarmos o nosso dízimo, sermos fiéis a Deus. Se Deus tem sido fiel com você, seja fiel com Ele na prática dos dízimos. E quando se fala de oferta, a oferta, amados, é a oportunidade que você tem de semear, é a oportunidade que você tem de ser generoso para com as pessoas, para com a sua igreja local. Semeie na vida das pessoas, amados, semeie. E isso é muito importante. Algumas pessoas, quando vêm conversar comigo, elas perguntam: quando é que você está fazendo investimentos? Qual é? Você está investindo em ações? Você está investindo em criptomoedas? O que é que você está fazendo para gerar uma receita extra, um rendimento extra? E eu aprendi, amados, durante esse tempo todo na minha vida sobre finanças, de que o maior investimento que a gente pode fazer chama-se pessoas. Então, invista na vida de pessoas, semeie, plante, honre, reconheça a vida das pessoas que têm sido fiéis a você. Então, invista nisso. Nós precisamos, amados, de fato, respeitar o dinheiro. O dinheiro, amados, ele vai chegar em nossas mãos e nós precisamos saber administrar bem. Nós não precisamos e não devemos amar de forma alguma o dinheiro. Mateus 6,19, ele fala justamente a respeito dessas coisas, de que nós precisamos ter o cuidado de não acumular riquezas. Então, qual é o nosso foco? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou ele de agradar a um, ou ele de agradar a outro. Ninguém pode servir, amados, a Deus e às riquezas. Nós estamos aqui agora fazendo parte de um reino e importa agradar ao Senhor. Amados, se nós formos fiéis ao Senhor, é certo que Ele será fiel conosco e Ele sempre suprirá. Nessa mesma passagem de Mateus, ele faz uma referência sobre os pássaros, sobre os cuidados dos pássaros, né? Os pássaros não se preocupam com o que vestir, não se preocupam com o que comer, mas ele faz referência justamente a esse cuidado, de que Deus vai ser o provedor desses pássaros. Se Deus é provedor dos pássaros, amados, imagina nós que somos filhos dele. Então, precisamos, amados, ter esse cuidado de reconhecer Deus sobre todas as coisas. E as demais coisas nos serão acrescentadas. A Bíblia, amados, ela combate fortemente a avareza. O que é a avareza? É o amor às coisas, é o amor ao dinheiro, é o amor a idolatrar todas essas coisas, a cobiça. Lá em 1 de Timóteo 6,10 ele diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Porque o amor ao dinheiro, ele não diz aqui, amados, que é ter dinheiro. Ele diz o amor ao dinheiro. Então, se nós focarmos a nossa vida, amados, em amar ao dinheiro, é certo, amados, que podemos deslizar, podemos cair, incorrer nesse erro da cobiça e nos desviarmos da fé. E eu tenho certeza, amados, que nem eu nem você desejamos isso. Então precisamos ter o cuidado. O dinheiro vai chegar em abundância, mas ele não pode nos dominar. Amém? Então precisamos, amados, ter esse cuidado. Estamos falando, amados, justamente sobre finanças na família durante um período onde muitas pessoas têm passado por situações de escassez, né? Nós cremos que Deus tem sido a provisão, Deus tem se manifestado sobre a sua vida e talvez diante de uma dessas situações que você esteja passando, você perdeu o seu emprego, você foi demitido, né? E você se encontrou em uma situação desconfortável, como por exemplo, caiu nas dívidas, né? Se acometeu de dívidas. E eu sei, amados, que nesse momento, por incrível que pareça, nós estamos falando de um momento onde tudo não seja favorável para que você consiga negociar as dívidas. Mas deixa eu te dizer, esse é o momento, amado, mais propício para que você possa negociar as suas dívidas. Por quê? Porque os credores, eles estão precisando de dinheiro. Então, as suas propostas, esse é o momento ideal onde você pode justamente se aproveitar dessas situações e buscar as melhores condições para que você consiga sair das dívidas. Então, qual é o primeiro ponto que você precisa ter qual é o primeiro passo que você precisa dar para sair das dívidas? O primeiro ponto, amados, sempre é orar. Busque ao Senhor.
busque ao Senhor, amados. Quando eu estava naquele momento, quando eu falei no começo do nosso casamento, onde nós entramos no desespero do cartão de crédito, de pagar o mínimo, amados, como era chato, era desconfortável você receber ligações quase que todos os dias, várias vezes, ligações de cobranças. Meu Deus, quanto sofrimento. Nunca mais na minha vida, amados. Mas eu orei ao Senhor e eu disse, Pai, me dê sabedoria. E foi quando Deus falou comigo, vá procurar a respeito do assunto, estude a respeito disso, para que eu possa, de fato, manifestar a sua sabedoria. Tiago 1,5 fala que se precisarmos de sabedoria, basta nós pedirmos ao Pai, que Ele vai nos dar liberalmente. Então, amados, a sabedoria ela vem do alto. O conhecimento cabe a nós buscarmos. O conhecimento é o nosso desejo de buscar, de estudar, de ler um bom livro, de procurar alguém que possa ajudar você nessa situação. E diante disso, Deus vai conceder sabedoria. Amém. Esse é o primeiro passo, amados. É você orar ao Senhor. O segundo passo, diante disso, é você identificar quais foram os problemas que te levaram a se endividar. Por quê? Não adianta você tentar sair das dívidas sem tratar desses problemas que te levaram a eles. Então, busca sempre identificar esses problemas. O que foi que me levou nas dívidas? Não, foi o desemprego. Foi o descontrole na compra através de um cartão de crédito. Então, procura identificar quais foram esses problemas, para que você possa, de fato, resolver logo eles. Um outro ponto que é bem importante é você listar todas essas suas dívidas. Se você tem várias delas, vários cartões de crédito, então a primeira coisa é você listar todos eles. Sim, eu estou falando bastante sobre cartão de crédito, porque hoje é uma realidade que a humanidade brasileira, ela vive, né? Para você ter uma ideia, o SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, ele diz que 2/3 da população brasileira ela está endividada. E, além disso, 1/3 dela está inadimplente. Então, nós vemos, amados, que o Brasil ele tem uma facilidade muito grande de linhas de crédito. Né? E isso acontece geralmente através do cartão de crédito. O seu limite do cartão de crédito, amados, talvez seja duas vezes maior do que aquilo que você ganha. Por quê? Porque ele sabe que a vantagem de um bom cliente do cartão de crédito não é aquele que paga a fatura em dia, é aquele que paga em atraso. Porque ele vai ganhar em cima das multas e dos juros. E se nós olharmos para aquela situação do mínimo, como que os juros são altos. Então, você precisa ter esse cuidado. Né? Então, liste tudo aquilo que você deve, a quem você deve, se é cartão de crédito, se é na mercearia, se é no supermercado, se é no crediário, aonde for, não importa. Liste tudo aquilo ali. Procure saber quais dessas dívidas possuem juros mais altos, quantas parcelas faltam para serem quitadas. Então, liste sempre esses detalhes. Diante de tudo isso, amados, você agora vai adequar a sua realidade, o seu padrão de vida. Bom, eu preciso cortar alguma coisa, eu preciso ajustar alguma coisa para que eu tenha uma receita onde eu possa fazer ou ter a oportunidade de fazer uma quitação de uma dessas dívidas. Né? Então, se você olha assim, mas eu não tenho mais o que enxugar, eu estou desempregado, o que é que eu vou fazer? Pensa, amados, pensa. O problema sempre vai ser uma oportunidade de você gerar novas soluções. Então, pensa sempre nisso. Eu não tenho um problema, eu tenho a oportunidade de ter uma solução. Então, se o que você já recebe não é o suficiente para que você saia das dívidas, então procura fazer uma renda extra. Vê o que é que você tem em casa que é supérfluo, roupa, sapato, né? Vai lá, faz um bazar daquilo ali, tenta procurar, amados, meios que você possa gerar uma renda extra na sua família. Por exemplo, se você tem a habilidade de cozinhar, vai lá fazer alguma coisa boa para vender. Então, por aí, amados, você vai gerando uma renda extra. Gerando essa renda extra, você vai ajustar o seu padrão de vida. Você precisa, mas cortar os supérfluos. Mas eu vou ter que cortar aquela minha pizzazinha todo final de semana. Vai, amados.
se for necessário, você vai precisar cortar. Mas entenda que é por um tempo. Não é pela eternidade, amados. É por um tempo. Você vai readequar o seu padrão de vida para que você saia das dívidas. Ah, mas eu sou da fé. Amados, a fé jamais vai anular isso aqui. Talvez você não agiu em fé antes de contrair as dívidas. Você tenha agido em presunção, você tenha agido por vaidade, e agora você vai precisar de fé para exercer domínio próprio sobre muitas coisas. Então, precisa, amados, se ter esse cuidado. Então, cortando esses supérfluos, você agora vai estabelecer um cronograma para quitar essas dívidas. Quais são as dívidas de valores maiores? Quais são as dívidas com juros mais altos? Então, vou procurar resolver essas situações. Vou procurar negociar essas situações junto aos credores. Então, busca sempre ter esse cuidado, amados. Busca sempre ter esse cuidado. Ter esse cronograma para ir fazendo essas quitações. Então, você sabendo os valores das suas dívidas, sabendo os prazos de validade, de vencimento daquilo ali, você vai ligar para negociar, tendo uma proposta que seja favorável, você agora tem uma meta que você pode encaixar no seu orçamento. E com base nessa meta, você vai adequar o seu padrão de vida. Então, amados, um ponto que é fundamental para a gente encerrar essas dicas a respeito de dívidas é fundamental você não contrair novas dívidas. Né? Então, nós falamos muito sobre o cartão de crédito. Então, se você tem um cartão de crédito, meu irmão, e você está no desespero com ele, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar de usá-lo. Guarda ele, não precisa você quebrar, mas guarda ele, exerce domínio próprio. É aí onde você precisa agora, mas entrar a sua fé, fazer com que a sua fé manifeste as coisas no sobrenatural, chegando no seu lar. Amém, queridos? Então, eu creio que você foi abastecido com muito conhecimento, com muitas informações, com muitos detalhes que podem preservar a sua vida, poupar a sua vida de tudo isso. Amém, queridos? Eu queria aproveitar essa oportunidade e fazer uma recomendação aqui. Eu tenho promovido, junto com alguns convidados, todas as segundas-feiras, às 20 horas, uma live no meu perfil do Instagram, Cleanto_Silveira, Finanças sem arrudeio. Então, toda segunda-feira, amados, às 20 horas, nós temos abordado assuntos relacionados a finanças. Tem sido uma bênção, amados. Então, se inscreve lá, acompanha essas lives e eu tenho certeza, amados, que a sua vida jamais será a mesma. Amém. Seja abençoado com essa palavra, que você possa crescer e se desenvolver abundantemente no Senhor. Amamos vocês.